Olá, meu nome é Cibélia Alves, sou facilitadora aqui no Espaço de Arte Selga, todas as quintas e sextas-feiras, de 9 a meio-dia, de 1 às 4 e de 4 às 7. Hoje nós estamos falando já do Natal. Nós vamos elaborar hoje uma peça que você pode colocar para decorar em cima da sua mesa ou num aparadouro, fica a critério, né, e de acordo com a decoração da sua casa. A peça pronta que nós vamos mostrar foi montada em verde e branco e nós vamos montar uma agora numa outra cor, né, que é verde e vermelho, para você também ter opção de outras cores que você quiser trabalhar, que você pode trabalhar com tecido rosa, azul, né, de acordo com a decoração que você vai fazer na sua casa para o Natal. Aqui está o molde, né, dela em aberto. Eu fiz no feltro em duas cores para você perceber o que é que eu vou trabalhar aqui, né, para você fazer na sua. Como aqui são dois temas, né, duas cores que eu coloquei no mesmo molde, eu vou mostrar para você primeiro esse recorte da renda, né, que você vai escolher uma renda aí do seu agrado, né, de preferência essa sintética, né, que ela fica bem mais leve. Aí você vai escolher, né, a decoração. Aqui eu optei por separar as flores, ó. Ela tem umas flores aqui, ó. Então eu vou separar as flores. E aí eu vou colocar, né, igual tá disposta ali, na árvore. Aqui eu vou usar a linha com os pontinhos invisíveis e vou colocar as pérolas. Essa outra parte aqui, ó, que é a outra parte da renda. O bom dessa renda é que ela é fina e dá para você trabalhar bem, porque o motivo dela é bem destacado. Então você vai recortar entre aquela parte mais rendada, né, que é o tule, que ela é tecida, trabalhada em cima desse tule fininho, e é justamente isso aqui que você vai recortar para você pegar as peças que te interessam e fazer o seu trabalho. Então, na parte superior, né, a gente coloca a flor, né, aqui, ó. E na parte inferior, a gente coloca essa parte aqui, ó, né? Que é onde a gente vai com a linha invisível, nós vamos trabalhar com a pérola. Eu aqui vou trabalhar com a parte, com o dourado, né? Para você ver como que ela vai ficar. Eu usei aqui, né? Eu coloquei pérola somente nesses espaços, ó, nesse aqui e nesses aqui, ó. Com os outros, eu só preguei, né, segurei ela aqui no feltro para ela não ficar solta assim, ó. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, nesse detalhe aqui, ó, eu coloquei a miçanga, né, que lá foi a pérola, que eu vou trabalhar com dourado, ó, para você ver, tá vendo? Então, aí coloquei aqui, tô trabalhando dourado, mas na peça tá a pérola. É só para você ver que você vai trabalhar aonde é o espaço que eu coloquei. Eu coloquei pérola e tô colocando aqui o dourado, mas de acordo com a cor do tecido que você for usar, você pode mudar também esse detalhe aqui, né? De ser dourado ou ser a pérola. Feito isso, né? Você vai costurar com ponto invisível toda essa área aqui, ó. Vendo? Aí você vai prender isso aqui com ponto invisível, que nada mais é de que um ponto bem pequenininho. Ele não pode aparecer. Eu vou trabalhar aqui, ó, o branco com o verde, ó, com a linha verde. Você vai ver que o ponto não vai aparecer. Ó.
Então, é desse jeito. Como aqui você vai trabalhar com linha branca, aí é que ele não vai aparecer mesmo, né? Então, feito isso, você vai repetir a mesma coisa aqui, nesse aqui, ó, né? Ele vai ter também aqui as miçanguinha dourada, que é o que nós vamos trabalhar. Depois, você vai virar ela, fechar, né? Aí você vai virar assim, ó, né, pra cá. Ó. E aí você vai fechar todo esse espaço aqui, ó. Aqui, 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 até aqui. Aqui é onde você vai colocar o enchimento para ela ficar assim, ó, né? Então, agora foi a peça que tá ali com o feltro verde de poá branco, que foi isso aqui que eu fiz lá. Agora a outra parte, que é essa vermelha que tá aqui, é o mesmo molde, trabalhado de forma diferente, um pouco diferente. O que que eu fiz aqui? Aqui eu só fiz o ponto fantasia, que é o primeiro ponto fantasia que a gente aprende, é esse aqui. Eu já mostrei ele em várias peças que eu fiz aqui, eu mostrei o ponto fantasia. Quanto ao ponto reto que você vai fazer aqui, isso você tem que calcular. Se você não conseguir calcular indo com a agulha diretamente, você tem que fazer com o pesponto que a gente faz. Vai com a agulha lá embaixo e volta com ela. Para você ter noção da distância e tamanho desse ponto aqui. Quando você já tiver treinada, aí você pode fazer direto, que todos os seus pontos vão sair exatamente do mesmo tamanho. Ó, aqui, ó, nós vamos fazer um viradinho pra cá, porque tá no cantinho, né, na dobra aqui, ó. E um pra cá, ó. E ele vai continuar na mesma direção. O que você fizer aqui, quando ele virar para cá, essa distância aqui tem que ser a mesma, tamanho de ponta aqui tem que ser o mesmo. Porque se você fizer essas medidas aqui todas certinhas, todos os pontos vão casar do mesmo jeito. Por exemplo, a próxima virada sua, quando chegar aqui, o ponto tem que chegar aqui. Ó, eu vou direto lá para te explicar o que é que você vai fazer. Se você controlar o tamanho do seu ponto, quando você chegar aqui, ó, você vai fazer o Vzinho aqui, ó. E aí você vai dar continuidade ao seu ponto reto, né? Ó. Então, se você fizer ela do mesmo tamanho até aqui, vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui. Você vai fazer esse Vzinho aqui também. Então, por isso que você tem, desde o início, manter o mesmo tamanho de ponto, distância, para que isso aqui dê certo. Aí você já fez o ponto fantasia, né, que você vai fazer. Aqui eu trabalhei uma linha mais escura para você ver como é que é. Essa linha vai variar de acordo com a cor do tecido que você vai trabalhar, que aqui eu coloquei um verde bem mais claro, né, para você ver o ponto, né? Porque aqui tem um verde um verde bandeira e aqui tem um outro verde que é o bilhar. E aqui eu coloquei um verde bem clarinho para destacar entre o vermelho e o verde. Por isso que eu mostrei aqui, ó, um tom de verde mais escuro para você ver o que é que foi feito. Aqui também você vai dobrar essa peça, ó. E você vai casear, né? Você vai casear ela toda aqui, usando a pedrinha dourada, que é o que nós usamos aqui, ó. Com a linha verde, no tom
ou um tom mais escuro, você vai colocar suas pedrinhas douradas aqui no caseado. Por que trabalhar com pedrinhas douradas ou da cor? Geralmente esse dourado a gente usa muito na época do Natal, né? Que é uma coisa que chama mais atenção. Mas se você não quiser usar o dourado, você vai escolher um verde de acordo com a proposta que você fez. Se fosse aqui, você iria escolher ou um tom desse ou um tom desse, para poder não ficar uma coisa muito carregada. Aí ficaria 3 tons de verde se você colocasse diferente. Mas se você escolhesse essa cor ou essa cor, tudo iria combinar, né? Seria uma peça harmoniosa, com cores diferentes, porém todas elas combinando. Então, isso daqui você vai fazer a volta dela toda, né? Até chegar aqui, para depois você encher e ela ficar exatamente como está essa aqui, ó. Então, aqui, ó, essa proposta foi feita com tecido, o feltro, né, e as miçanguinhas douradas. Se você observar, eu não coloquei nenhum pingente aqui, ó, né, que geralmente às vezes a gente coloca uma estrelinha, uma bolinha, não. Por que que não coloquei? Porque quando você for fazer a sua árvore, depois dela montada, seja na cor que você escolher, você vai agregar aqui o que você achar e o que você gostar. Poderia ser uma estrela, um sino, né? Poderia ser um botãozinho vermelho acompanhando aqui o tecido. Então aqui ficou a critério de quem vai montar a peça. Por isso eu não coloquei nada nesse acabamento aqui. Porque aqui nós vamos usar um acabamento flor e a fita, né? Que é para dar um acabamento legal na peça. Como também poderia ter sido um bichinho, né? A gente fazia um bichinho, uma ovelha, uma carinha de ovelha, uma cara de Papai Noel. Também poderia entrar aqui no acabamento dessa peça. Que também pode ser uma coisa a seu critério. Eu montei com flor, mas se você quiser, você pode fazer uma cabecinha de rena, né? Um Papai Noel, assim. Então, a montagem dela é assim, ó. Você vai unir aqui, ó. Aqui em cima, ó, bem aqui em cima, você vai puxar a linha e vai deixar um pedacinho aqui pendurado, ó. E vai dar uma outra para dar uma seguradinha ali para a linha não andar. Aí você vem aqui na segunda peça, a terceira peça e a quarta peça. Caso você queira fazer uma árvore maior, ó, agora, ó, nós vamos unir. Então, aqui, ó, é a hora da gente dar, ó, amarrou, ela já vai ficando na posição dela, ó. Ó. Ela já tá começando a ficar na posição dela, né? Então, aqui a gente faz o arremate, que já aprendemos. Agora, nós vamos cortar e vamos fazer o acabamento na parte inferior da peça. Se você quiser uma árvore maior, você pode cortar mais 2 peças iguais a essa, que ela vai ficar um pouco maior, né? Não maior na altura, porque na altura você vai ter que aumentar o tamanho do molde. Eu falo maior aqui na circunferência dela, se você colocar mais 2. Então, aqui, ó, nós vamos fazer o mesmo processo que a gente fez lá, nós vamos fazer aqui também. Ó. Vamos juntar.
E vamos amarrar. Ó, aí ela fica assim, tá vendo? O que nós vamos fazer agora para o acabamento, para esse acabamento aqui? Nós vamos fazer com a ajuda do gabarito Margarida da Wickerabout, que é esse aqui. Nós vamos cortar 6 vezes, ó, 6 pétalas que nós vamos precisar para fazer o acabamento da nossa árvore. Eu usei o gabarito Margarida e cortei aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu cortei essa parte aqui, ó. Aqui, ó, eu coloquei um pequeno círculo para você ter uma noção de distância, né? Que às vezes tem dúvida, você dobra ele ao meio e marca, e dobra de novo e marca, ó, para você ter ideia de meio, ó, do miolo dela. A flor, você vai montar, ó, assim, tá vendo? Dobrando ao meio, intercalando as pétalas. Aí você vai usar um pouquinho de cola quente. Tá vendo? Dobra. E vai colar aqui, ó. Segurou, passa um pouquinho aqui. Naquela marquinha que você fez, você vai colocar, ó. Essa flor, ela é muito legal porque ela dá volume, bastante volume. Como nós temos 6 pétalas, ó, você marcou 2, não é isso? Meio a meio. Então, nós temos metade aqui, metade aqui. E nós precisamos encaixar 2 desse lado e 2 desse lado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir isso aqui, ó. Não tem aqui uma marca que foi feita o meio? Nós vamos colocar uma aqui e outra aqui. Ó, no meio certo da marca, ó. Uma de cá e a outra na outra metade, ó. E todas elas têm que ficar bem próximo ao meio, bem próximo. Lembrando que essas pétalas, na hora que você dobra, ela tem que intercalar, senão ela não vai fazer volume na sua flor. Aqui nesse miolinho, ó, se você quiser, você coloca uma miçanga ou uma outra pedra que você quiser. Não querendo colocar nada, é só você colocar aqui, ó, lá no fundo, um pouquinho de cola e pressionar, ó. Então, essa florzinha, ela vai entrar aqui, ó. Se você quiser essa flor maior, o que você vai fazer? No gabarito, você vai escolher o tamanho que você quer cortar a sua flor. Que nesse mesmo molde, você pode fazer uma flor para você colocar amarrado na cortina da sua sala para enfeitar na época do Natal. Aí, nós fizemos o laço, foi feito com 2 tons de fita. O laço é um laço simples, não é um laço com muitas dobras, né? Eu sempre mostro aqui uma maneira bem simples de fazer seu laço, porque as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, de dobradura, na questão de dobradura para segurar a fita, né? Porque ela desliza. Então, se você quer um laço bem volumoso, o que você faz? Você dobra aqui, ó, 2 vezes, né? 2 vezes você consegue segurar. Você dobra mais uma vez. Se você sentir dificuldade de segurar mais vezes, o que você vai fazer?
você vai cortar a fita aqui, ó. E vai colocar aqui um alfinete. Nós ficamos com 2 dobras aqui e uma dobra aqui. Aí, nós vamos pegar a mesma fita e vamos fazer de novo a mesma coisa. Uma dobra, ó, 2 e outra dobra. Ficou do mesmo jeito, 2 dobras, né? Ó, e uma dobra. Nós vamos cortar a fita. Nós não temos 2 dobras aqui, então nós vamos inverter, ó. Tá vendo? Que aí o que que acontece? O seu laço vai ficar exatamente igual, 3 dobras, 2 recortes de fita. 3 dobras, 2 recortes de fita. Porque talvez se você fosse segurar ela o tempo todo, você não iria conseguir por causa da dificuldade do manuseio, né? Então, aí, para fazer essa parte aqui, que é com a fita branca, nós usamos uma fita metálica, né? De um branco metálico bem alegre. A mesma coisa se você tiver dificuldade, porque essa aqui ela escorrega um pouquinho mais do que essa outra aqui. A mesma coisa você vai fazer, só que como essa aqui é para dar volume ao seu laço, ela não tem necessidade de ser assim, todos do mesmo tamanho. Você pode fazer um maior, um menor, né? Então, aqui, ó, nós vamos colocar 2 dobras, ó, e 2 dobras. E aqui você vai cortar a fita e vai colocar aqui em cima. Você prende com alfinete e vem com a agulha, com um pouquinho de linha e vai costurar esse laço, que fica desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó, depois de costuradinho, ó. Para decorar, tem esses recortes, né, em forma de folhas, que nós vamos usar aqui, ó, para fazer um acabamento. Então, nós vamos colar aqui. Virando a posição. Sempre na mesma direção. Aqui eu coloquei só de um lado, né? Mas se você, na hora de armar a sua peça, você quiser colocar mais, fica a seu critério. Então, agora nós vamos colocar aqui, ó, aqui em cima, tá vendo, ó? Seguindo aqui, ó. Nós vamos colocar o laço, ó. E agora nós vamos colocar a flor. A gente segura um pouquinho. Secou, você vai dar uma olhada. Esses raminhos que nós colocamos aqui para detalhe, ele tem que ficar soltinho, mas não muito soltinho. Então, você dá um pingo de cola aqui, ó, só para dar uma firmeza a mais, né? Para não ter alguém com curiosidade, puxar ele e arrancar e a sua peça ficar com defeito. Essa foi a nossa proposta de hoje para a decoração da sua mesa ou aparador na sua noite de Natal.
O meu curso na Selga é todas as quintas e sextas-feiras, de 9 a meio-dia, de 1 às 4 e de 4 às 7. Venha conhecer o meu trabalho. Te aguardo!